Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como que está, irmãos? Como que foi a semana? Como que foi esses dias? Como que está sendo o jejum? Pergunta para o irmão, como que está sendo o jejum? Eita glória! Jejum abençoado, dias de oração e jejum que vai mudar a tua história. Amém? Aleluia! Fica firme, irmão. Hoje é domingo, segunda-feira, amanhã, terça-feira. Mais 2 dias aí já está encerrado o nosso jejum e você vai ver algo novo de Deus na sua vida. Eu creio. Entramos nesse propósito de jejum e oração. E que Deus venha falando, que Deus venha mostrando para você, que você possa viver aquilo a qual você tem colocado diante do Senhor. Inclusive, a direção que Deus nos deu acerca desse jejum está em Esdras capítulo 8, versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Aleluia! Tudo aquilo que você orar, irmão, tudo aquilo que você colocar diante de Deus, com fé, crendo, você vai ver isso na sua vida. Amém? Aleluia! Quero convidar os irmãos que estão lá no fundo, né? A equipe do louvor for lá tomar água, toma água e volta aqui para as cadeiras. Ali do fundo para trás, fora intercessão, as crianças acima de 10 anos, tá bom? Dali para trás daquele banner, somente intercessão e as crianças acima de 10, a menos de 10 anos, até 10 anos. Amém? Então, vamos se assentar na casa do rei. Irmãos, eu quero falar sobre oração. Quem ora tem resposta. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que estou diante de uma igreja de oração. Eu creio nisso, eu tenho fé. Eu tenho visto milagre acontecer nessa igreja. Tenho visto muitas respostas de oração. E durante essa semana em oração, essa semana meditando nos salmos, e cada salmo foi direcionando justamente uma palavra de Deus, e a cada dia Deus foi afirmando algo da parte do Senhor. Estamos em uma semana de oração pela família, Eu não estou jejuando pela sua família, eu oro pela sua família, irmão. Mas esse jejum imposto foi cada um entrar em um propósito pela sua família. Você está entendendo? Cada um entrar em propósito pela sua família. Pastor, você não ora pela minha família? Eu oro todos os dias. Mas o convite desse jejum foi eu entender que eu preciso orar pela minha família. Que você precisa entender que você precisa orar pela sua família. Você precisa fazer algo pela sua família, se colocar na brecha pela sua família. Em uma semana entramos nesse jejum, entramos nessa luta, nessa busca em Deus, pelo melhor do Senhor para a nossa casa. Aleluia. Falar para essa pessoa que está ao seu lado, talvez seu cônjuge, nós estamos nesse propósito, pelo melhor da nossa família. Pastor, não entrei, começa agora, irmão. Começa agora, o nosso acaba a terça, o seu vai acabar no próximo domingo. Uma semana em jejum, em oração, você precisa fazer isso. Você precisa se colocar na brecha. Aqui não tem, mas há muito cristão que fica assim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. É conhecido como o famoso crente 6 horas. Ele não ora, mas 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Nós oramos, eu vou orar por você. Mas muito importante é você entender que você precisa ser um homem e uma mulher de oração. A sua família precisa de você. Sua família precisa de um pastor, um pastor que ora assim, uma cobertura espiritual. Amém, glória a Deus, Deus já te deu. Mas você é uma autoridade na sua casa, você é uma autoridade na sua família. Então quando nós entramos em oração, nessa luta, nessa busca em Deus, sabe, a nossa família, ela vive algo sobrenatural de Deus. Não foi somente pela família, nós também entramos pela construção dessa igreja. Quantos têm orado por essa igreja, pela construção dessa igreja? Aleluia. Você precisa orar. O milagre que vai acontecer aqui, você precisa promover. A pergunta que eu te faço, você tem promovido milagre nesse lugar?
Você tem dobrado os seus joelhos e falado: Deus, prepara os recursos para a minha igreja. Prepara os recursos necessários para tornar possível aquilo. São muitas coisas que nós estamos colocando diante de Deus. Colocamos a igreja, a liderança, colocamos a cela, colocamos os líderes de cela. E lá no final também estava um alvo pessoal. Glória a Deus. Eu não sei pelo que você entrou como colocando diante de Deus uma particularidade, um alvo, ao que você tem orado, pedido a Deus, ao que você anseia, ao que você necessita. Talvez uma questão de cura para você, algum parente, talvez uma conversão do cônjuge, um amigo, um familiar, os filhos que estão distantes, o marido que às vezes estão desanimado. São tantas coisas. Talvez a casa própria que talvez você não tem, mas vai ter, e que não tem, levanta a mão para receber em nome de Jesus, amém. Deus ouve oração, fala para a pessoa: Deus ouve oração. Querido, Deus, Ele ouve oração, irmão. Já testemunhei aqui acerca da minha casa. Há 13 anos atrás, quando eu noivei, eu orei a Deus, falei: Deus, me dá essa casa. E na minha oração foi tão incisiva que eu falei para minha esposa: Deus vai dar a casa para a gente, mas essa casa só vai sair no dia do casamento, um dia antes ou um dia depois. Eu fui para Deus com fé, crendo. O que aconteceu? 1 ano e meio depois, um dia antes do casamento, ligou: a sua casa saiu, aleluia. A sua casa também vai sair, em nome de Jesus, amém. Aleluia. O seu milagre vai sair, irmão, mas você precisa orar. Quem ora tem resposta. Fala para a pessoa aí: quem ora tem resposta. Quem ora tem resposta. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 21. Glória a Deus. Quem vai achando, vai dizendo célula. Vai dizendo célula. Glória a Deus. É lugar de oração, de comunhão, de integração e também comida boa. Fala pro irmão: na célula tem comida boa. Essa semana no jejum, a maioria das pessoas eu percebi que entrou no jejum da janta, né? Quando entrou no jejum da janta, levanta a mão aí. Boa parte. Quantos estão no jejum tirando almoço? Alguns também tirando almoço. Glória a Deus. Mateus capítulo 21, versículo 22. Antes de ler, para que não leia todo o capítulo, mas é o momento onde Jesus ele está passando. E ele vai até uma figueira e ele procura um fruto, e somente folhagem, não tem fruto naquele lugar. E ele lança uma palavra sobre aquela figueira: que jamais nasça fruto de ti. Porque aquela figueira era vistosa. Aparentemente Jesus olhou para aquilo e falou: ali tem fruto, porque aquilo era vistoso. Às vezes eu fico preocupado com aquilo que é muito vistoso, mas não é o coração da palavra nessa noite. Mas aí acontece que Jesus ele lança uma palavra, e mediante aquela palavra que murche, que jamais se encontre fruto, vida em você. E os discípulos eles ficam assim: meu Deus, ó Jesus, como é possível? E agora aqui, o texto base, versículo vem dizendo: e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Aleluia. E tudo, você pode falar comigo: e tudo. Fala para a pessoa do seu lado: e tudo. É tudo, irmão. E tudo quanto pedires em quê? Em oração. Pedir em oração o quê? Crendo. Tem que crer, irmão. Tem pessoas que oram, mas não tem convicção naquilo que ele ora. Ele ora pela cura, mas ele é incrédulo que Deus pode reverter aquele câncer. Ele ora pela casa, mas tem uma incredulidade que algo pode acontecer. Ele ora pela conversão, mas fala: esse meu marido, essa pessoa é difícil demais. Há um nível de incredulidade. E aqui vem dizendo: e tudo quanto pedires em oração, crendo, tendo fé, vocês receberão. Aleluia. Então, uma das coisas que nós temos que ir para Deus na madrugada, todos os dias nós estamos na madrugada. Boa parte da igreja está na madrugada.
E eu tenho orado e tenho declarado, e essa semana Deus tem falado muito acerca de oração, principalmente pelos últimos 15 dias. Vários testemunhos, irmãos testemunhando para mim. Falou, pastor, tem um pouco de timidez de lá na frente, mas eu autorizo o senhor falar do meu testemunho, eu vou estar trazendo essa palavra. Mas quando nós entramos em oração, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. Querido, a palavra inclusive já diz que não há nada impossível para Deus. Não há nada, a palavra afirma que não há nada impossível para Deus. Então, diante da situação que você está vivendo, a situação que você está passando, aquilo que você tem colocado diante de Deus, você precisa crer. Porque a palavra diz que não só basta crer, mas você tem que orar crendo. Se você orar crendo, tendo fé, então você vai receber. A oração da fé, não a oração da incredulidade. Tem a oração da incredulidade. Ele ora, mas ele não toma posse daquilo. Se for somente orar, ele falava, não, tudo aquilo que você orar, você vai receber. Não, você tem que orar com fé, você tem que orar acreditando. Você tem que orar como não se fosse receber, mas como aquilo já fosse seu. É diferente. E é esse nível de fé que eu tenho buscado em Deus. É esse nível de fé que eu tenho ido para Deus. É nesse nível de fé que eu tenho desenvolvido a minha vida. É nisso que eu tenho colocado a minha fé, eu tenho forçado os meus limites. Porque humanamente, muitas vezes, nós olhamos para a situação e parece que não vai dar certo. Não tem muita coisa na sua vida que parece que não vai dar certo? Mas você precisa acreditar. Fala para a pessoa, você precisa acreditar. Você precisa acreditar que vai dar certo. Aleluia. Jesus afirmou isso. E tudo quanto pedirem em oração, crendo, recebereis. Tenha fé nos alvos. Tenha fé naquilo que você tem colocado de Deus. Qual é o seu alvo? Não precisa falar. Mas você está colocando um alvo diante de Deus, orando nas madrugadas, falando com o Pai. E você precisa ter uma fé que isso vai se tornar possível. Quantos têm fé aqui? Dá um glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então curva a sua cabeça agora, então. E comece a orar pela sua família. Comece a orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. Eu coloco, Pai, a vida dos irmãos que estão aqui. Eu coloco, Pai, as orações que estão sendo colocadas agora, proposto. O Senhor, Pai, é o Deus que nos sonda, o Senhor é o Deus que nos conhece. O Senhor, Pai, é o Deus que sabe dos nossos pedidos antes mesmo de sair dos nossos lábios, porque o Senhor é o Deus que sonda e conhece os nossos pensamentos. O Senhor é o Deus que sabe das nossas necessidades. O Senhor é o Deus que sabe da prova que nós temos passado. O Senhor é o Deus que conhece, ó Pai, cada uma aqui. O Senhor é o Deus que conhece no íntimo. O Senhor é o Deus que sabe da prova, da luta, da guerra que cada um está travando. Daquilo que tem orado e buscado no Senhor. E muitas vezes os anos têm passado, os dias têm passado, e parece que isso tem se tornado impossível. Mas nessa noite essa palavra está sendo quebrada, está caindo por terra, porque aquilo que é impossível para mim, impossível para o homem, é possível para o Senhor, que é o nosso Deus. E se é possível para o Senhor, isso se faz possível nas nossas vidas, e que isso se torne possível, seja, Pai, algo vivo, algo real, na vida dos meus irmãos que se fazem presente, e daqueles que estão em casa, em nome de Jesus. E quantos crê, recebe, diz, eu recebo, em nome de Jesus. Nós precisamos ter essa vida de oração e crer. A Bíblia fala mais de 70 vezes sobre a prática do jejum. Mais de 70 vezes. A Bíblia nos conduz a jejum. A Bíblia, ela orienta sobre orar, nos direcionando à oração, aproximadamente 370 vezes, uma vez por dia. A Bíblia tem uma orientação diária, todos os dias, que nós devemos orar. A pergunta que eu te faço, você tem orado todos os dias? Pergunta para a pessoa aí, mas não precisa responder, mas pergunta, olha no olho dela, fala, ei, queridão, ô bonitona, você tem orado todos os dias? Ei, bonitão, bonitona, povo de Deus abençoado, você tem orado todos os dias? A Bíblia nos leva a uma vida diária de oração. Na Bíblia tem aproximadamente 650 orações. Olha aí, tem aproximadamente 650 orações na Bíblia.
Na Bíblia, há mais de 450 respostas de bênção das orações. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Com aquilo que nós oramos com fé, crendo, isso nós receberemos. Porque a palavra está falando entre as mais de 650 orações, 450 delas foram atendidas. A proporção é muito grande. Então, há grande possibilidade do seu milagre tornar uma realidade. Aleluia! Há uma grande possibilidade, sim, do seu milagre tornar uma realidade. E lá em Tiago, irmão de Jesus, vem dizendo: pedis e não recebeis. Por que não recebeis? Porque pedes mal. Talvez você não recebeu algo porque você tem pedido mal. E lá vem dizendo, vem pedindo para o seu próprio prazer, para os seus próprios deleitos, só para aquilo que lhe favorece, só para aquilo que é bom para você, só para suas estruturas de orgulho, de soberba, para dizer que você tem, que você pode, que você é alguém. Tem gente que pede assim, ele tem um carro bom, mas ele quer um carro muito além. Para que ele quer? Não é porque ele precisa de um carro, é porque aquele carro vai fazer que ele se diferencie da maioria das pessoas, e aquilo é só para vaidade. Tem várias pessoas que falam: pastor, que você não troca de carro? Para que trocar de carro? Eu não entendo que é o momento, o meu carro me leva para onde eu quero, mas já tem 7 anos de uso, ele está bom para mim, ele me serve, irmão. Aí tem um irmão que brinca comigo: ei, pastor, eu profetizo uma dose de rã, falo: está repreendido em nome de Jesus, eu não recebo. Eu não recebo. Já fiz uma garagem lá em casa para não caber esse trem. Eu não quero, irmão. Se me dá, eu vendo ela, transforma em cimento e concreto. Eu não recebo, irmão, eu não quero isso. Eu não quero nada para minha vaidade. E lá vem dizendo: pedis e não recebeis, porque pedes mal. Não é pecado você querer algo melhor. Ele está falando de caminhonete, Dodge Ram está repreendido, mas uma S10 eu recebo em nome de Jesus. Aleluia, é de Deus. Não é pecado você pedir algo bom para você. Não é pecado, mas tem coisas que vai muito além, é coisa da vaidade, é coisa da carne, é coisa da terra, não é coisa do reino. É desnecessário, e lá vem dizendo isso. Então, se a Bíblia mostra aí aproximadamente 650 oração e mais de 400 respostas de oração atendida, o que esse número quer dizer? Que devemos orar todos os dias. Eita glória, quem ora tem resposta. Temos que orar todos os dias. E aqui fala de 70 vezes sobre a prática de jejum. O que é isso? É ter 1/5 do ano em jejum. Ter 1/5 do ano. Você vai dividir aí, você vai ver a quantidade. Aproximadamente 60 dias do ano você deveria passar em jejum. Quantos dias do ano você passa em jejum? 1/5 do ano dá aproximadamente 60 dias. Pastor, 7 dias é muito, você deveria passar 60. Jesus, para começar, já começou com 40. Moisés foi para o monte 40. Eu já passei 40. Agora é 7. Então 1/5. Para você dividir isso no ano, um dia na semana, você deveria passar em jejum só para cumprir aquilo que é um princípio que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história, que vai fazer as suas orações chegar diante do Pai e ser atendida. Porque tem muita oração que ela não passa dos 3 metros de altura, a altura do telhado. Querido, em jejum e oração, assim, com essa vida, com essa prática, nós teremos muitas bênçãos e muitas respostas na nossa vida. Devemos orar todos os dias. E Deus veio conduzindo essa palavra essa semana toda a respeito sobre oração e jejum. E nós estamos em oração, estamos em jejum. E Deus nos direcionou a iniciar esse jejum lá em Esdras. Abra comigo a sua Bíblia em Esdras. Esdras capítulo 8. Quem achou vai dando glória a Deus e aleluia. Que na casa de Deus, na casa do Pai, não é proibido dar glória a Deus e aleluia. Amém? Tem crente para dar um glória a Deus e aleluia aí? Aleluia. Aqui você pode glorificar o nosso Deus, querido. Deus nos direcionou pela palavra do Senhor em Esdras 8, 23. E vem dizendo assim: nós, pois, eu vou introduzir para vocês, para que vocês possam entender
todo o contexto dessa postura de Esdras, mas aqui nesse versículo, Esdras 8:23, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu, aleluia. Essa é a direção que Deus veio queimando no meu coração. Em oração eu vim, trouxe para a igreja, compartilhei com os irmãos sobre os alvos, sobre o desafio, e a palavra veio quando eu pedi algo a respeito sobre como trazer isso em jejum. Essa palavra veio, nós, pois, jejuamos, pedimos isso ao nosso Deus em oração, e Ele nos atendeu. Tem muita coisa, irmão, que nós precisamos estar em jejum envolvido, não somente oração. Qual que é a realidade desse contexto? Era um momento muito difícil. Era algo em proporção de um grande desafio. Nesse momento, o Esdras, ele estava pegando uma segunda parte de uma restauração. O rei Artaxerxes, rei da Síria, rei Ciro. Artaxerxes é esse rei. Ele permite uma restauração de Israel, que era província. Estava debaixo de uma situação onde estava debaixo de um domínio desse rei, desse governo da Síria. Então Esdras, Neemias, um tempo atrás lá, Esdras é o sucessor de Neemias. Neemias, em certo momento, ele pergunta como que está a situação, como que estão os nossos irmãos lá em Jerusalém. E aí eles narram para Neemias, olha, há muita fome, há muita miséria, o nosso povo está nesse jeito, os muros estão caídos, a cidade está perdida, o nosso povo está numa miséria, está morrendo de fome. Ele narra aquela situação, e Neemias, ele entra em jejum e oração. E o rei percebe aquele semblante dele em certo momento. E o rei pergunta, você está batido? Você está doente? E ele estava em jejum e oração. Fala jejum e oração. Aleluia. E aí, o rei olha para Neemias, que era o copeiro, para que você possa entender esse texto, esse momento. E ele fala, não, como que eu posso estar bem? Olha só. Como que eu posso estar bem? Mesmo estando bem aqui, mas sabendo que os meus irmãos, os meus familiares estão nessa condição lá em Jerusalém. Olha só, ele abre o coração dele, querido. E aí o coração daquele rei, que era inimigo do povo de Deus, Deus muda o coração. Deus tem a capacidade de mudar o coração das pessoas. Na hora o coração daquele rei muda. E dá uma direção para Neemias, não, você pode ir. Vai lá, ele institui Neemias como governador, ele vai lá, estabelece os muros. Olha que bênção, através do jejum e da oração. Depois de um tempo tudo preparado, agora é o momento de restabelecer a fé, restabelecer, sabe, os cultos, restabelecer agora a palavra de Deus, restabelecer o sacerdócio, restabelecer aquele momento do sacrifício, da adoração e das entregas. E agora o rei autoriza Esdras ir lá, como um sacerdote, como levita, a outra parte. Então, querido, com a oração, o poder da oração, com Neemias, vem trazendo a bênção daquilo que é físico, daquilo que é material. Mas Deus agora vem pegando justamente aquele rei inimigo, mas através das orações e do jejum de Esdras, e agora vai restabelecendo aquilo que é espiritual. Então uma bênção de prosperidade, sim, para suas conquistas pessoais, casa, carro, eu não sei, mas há algo também que é estabelecido por Deus para a tua vida, que é espiritual, é a salvação, é a bênção, é a transformação, é a libertação, é a conversão do seu parente, daquela pessoa que parece que é difícil, mas não é impossível para Deus. Aleluia. É isso, querido. E Deus veio ministrando essa semana justamente sobre isso, através de uma corrente de oração iniciada por Neemias, agora acompanhada por Esdras. A realidade era essa, em um momento de dificuldade. Momento de dificuldade que nós devemos fazer. Em um momento de dificuldade nós devemos ir para os pés do Senhor. Em um momento de dificuldade você tem ido para onde? Porque muita gente no momento da dificuldade tem ido por desespero, tem ido para ansiedade,
tem ido para os agiota, tem ido para meios de tentar resolver essa situação e perde a sua confiança, a sua dependência em Deus. Ele passa a confiar na força do seu braço. Eu tenho que trabalhar, porque se eu não fazer acontecer, as coisas não vão mudar, irmão. Você precisa trabalhar, você precisa fazer tudo o que você pode, mas você precisa descansar e confiar, porque tem um Deus que está cuidando de você, está cuidando da sua casa, está cuidando da sua família. Ele sabe do seu anseio, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua luta, e Ele se move pela sua história, querido. E aqui era também um momento de dificuldade, um momento de perigo. Talvez você está vivendo um momento também de dificuldade. Esdras agora, ele faz esse jejum e essa oração, sabe por quê? Eles tinham que voltar. E o rei entregou todo o ouro, toda a prata, todos os utensílios da casa de Deus, que havia sido tomado. Olha só, o rei foi lá, tomou todos os utensílios, todos os ouros, tudo aquilo que era da casa de Deus. Milhões e milhões representado, querido, em espécie naquele tempo, por aquela matéria. Mas Deus mudou o coração do rei. Aquilo que ele tomou, Deus tocou no coração, e agora ele está devolvendo. Restituição. Haverá restituição na sua vida quando você entrar em jejum e oração, querido. Aquilo que você perdeu, aquilo que foi tirado, Deus, ele pode restituir na sua vida. Ele vai restituir na sua vida. Amém? E aqui é esse momento. E agora Esdras tem uma conversa com o rei e ele fala: o meu Deus é fiel, o meu Deus vai nos proteger. E agora, quando ele vê toda aquela riqueza sendo devolvida, uma grande viagem, uma situação de perigo, ele fala: meu Deus, e agora? E o povo fala: pede para o rei cavalos e cavaleiros, pede para o rei um exército que nos acompanhe. Aí ele fala: eu falei para o rei, quem é o meu Deus? E eu falando para o rei, quem é o meu Deus? Eu tive vergonha de pedir carros e cavaleiros. Mas agora o que é que nós vamos fazer nessa viagem? Para que não haja perigo na estrada, que não nos roube, que não nos leve. Porque todas as nações da circunvizinhança estava de alguma maneira de olho, numa expectativa de roubar, de matar, de oprimir todo aquele território de Israel. E eles sabiam das boas novas que Deus estava tocando sobre o rei, e algo novo estava para acontecer agora de novamente sobre Jerusalém, sobre todo o território de Israel, assim como algo novo está para acontecer na sua vida. Aleluia. Ele fala: meu Deus, o que nós vamos fazer agora? O perigo é grande. E aí ele convoca o povo. Por isso que eu convoquei vocês. Eu convoquei você. Se você não está participando é porque você não entendeu. É que talvez seu coração ainda não está tão aliançado como deveria estar. A pergunta que eu te faço: seu coração está aliançado como deveria estar? Primeiramente, pela sua família, deveria estar. Segundo, essa igreja precisa de você, deveria estar. E aí agora o que Esdras faz? Ele convoca, ele fala: olha, vocês sabem do desafio, vocês sabem do perigo, vocês sabem da promessa, Deus tem abrido porta, mas nós precisamos orar e jejuar. Fala para a pessoa: nós precisamos. Fala para ele aí: nós precisamos jejuar e orar. Crente, estou falando com crente. Glória a Deus. Estou falando com crente. Crente. Então essa palavra é para você, para mim. Nós precisamos jejuar e orar. É isso que Neemias falei, nós estamos indo. O perigo é grande, mas a promessa é maior. Mas para que isso seja uma realidade, precisamos jejuar e orar, para que a mão de Deus, a proteção de Deus seja sobre nós. E por isso ele está aqui falando: ei, nós oramos e nós jejuamos, nós fomos para Deus e Ele nos atendeu, Ele nos abençoou. Se você fazer aquilo que é princípio espiritual, Ele vai te ouvir, Ele vai te abençoar. Glória a Deus. Amém. A oração de Neemias, a oração de Esdras mudou o coração do rei que era inimigo de Israel. Agora aquele que era inimigo, ele passa a ser amigo do povo de Deus e reconhece, declarando o rei, dizendo: eles estão indo para restaurar a casa do Deus dos céus. Aleluia. Querido, quando você orar, Deus, ele vai começar a mudar os corações. Tem pessoas que ela precisa só da sua oração.
da sua oração crendo, porque a sua oração de fé, crendo no milagre, essas pessoas vão ser transformadas, essas pessoas serão libertadas. Se você orar crendo, você vai ver que as coisas vão mudar de um sentido muito favorável para a sua vida. Então a palavra é ore e tenha fé. Tenha fé, querido, e não desista. A sua família, os seus sonhos são possíveis. Amém? A sua família, os seus sonhos são possíveis. O alvo que você tem colocado. Mas igreja, ore e não tenha medo. Não tenha medo. E tudo quanto pedires em oração crendo, recebereis. Nós estamos vivendo um alto nível de ansiedade. Nós estamos vivendo em um período entre um alto nível de pessoas com medo. O que é ansiedade? É excesso de futuro, excesso de preocupação. Pessoas que estão ansiosas pelo amanhã, ansiosas por aquilo que pode acontecer daqui 5 anos. Elas estão preocupadas, olha o que vai ser de mim, irmão. O futuro pertence a Deus. O passado é passado, aquilo que ficou para trás. Nós precisamos viver o presente, por isso que se chama presente. Futuro é um mistério, é uma coisa, sabe, que está lá. O amanhã ainda não existe. Devemos nos planejar, sim, devemos ter fé, devemos nos preparar, ter expectativa para o futuro, sim. Mas nós devemos descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Descansar no Senhor, porque Ele está cuidando de tudo, aleluia. E essa semana, querido, que bênção. No devocional, todos os dias está lá a oração, o jejum, acompanhado de uns salmos. E como que eu tenho sido ministrado, como que eu fui ministrado nessa semana sobre cada salmo. Interessante que cada salmo, um momento de temor, um momento de guerra, um momento de prova. Você vê o coração atrito, você vê um povo assim, que está numa angústia terrível, numa situação, mas a cada salmo revela um povo que mesmo passando por aquilo, ele se rasga diante de Deus, falando: Senhor, eu confio no Senhor. E a cada dia eu fui ministrado salmo primeiro, aleluia. Tenha prazer de servir ao Senhor. Salmo primeiro. A minha conclusão do Salmo primeiro foi: tenha prazer de servir ao Senhor e medite na tua palavra todos os dias. E medite de dia e de noite. Aleluia. Salmo primeiro. Essa foi a conclusão de tantas bênçãos e tantas pérolas ali. Mas ele começa dizendo entre cuidar com aqueles que se aconselha. Mas o grande segredo, a grande chave é: medite na lei do Senhor todos os dias. E que essa prática seja de dia e de noite. Salmo 2 ministrou muito acerca da identidade, quem nós somos nele. Salmo 2 é falando aquele a quem ele ungiu, aquele quem ele abençoou. Você, querido, foi abençoado, você é ungido, você é guardado por ele, aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Salmo 3, descansar no Senhor. Fala para a pessoa aí, descansa no Senhor. Tem muita gente aqui que precisa descansar no Senhor. Salmo 3, descansa no Senhor. Lança fora toda ansiedade, todo excesso de futuro. No Salmo 3 vem dizendo assim: deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor é quem me sustenta, aleluia. Glória a Deus, querido. Deito e pego no sono quer dizer o quê? Sabe, as minhas preocupações eu lanço no Senhor. Acerca das minhas expectativas, acerca do meu trabalho, acerca da minha família, acerca dos meus propósitos, eu fiz tudo o que eu pude enquanto eu pude. Agora é hora de descansar. Eu deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor é o Deus que me sustenta. Querido, todos os dias quando você acorda, quando você levanta, Deus é Deus que te abençoa. Mas há algo que nós vamos entender, que é algo que eu posso fazer. Tem algo que só você pode fazer, mas há algo que só Deus pode fazer. Amém? Você pode falar: há algo que só Deus pode fazer.
Você precisa se convencer disso, querido. Não é convencer quem está do seu lado. Há algo que só Deus, Ele pode fazer. E por isso que nós temos que entender que nós temos que descansar nele. Salmo 4, o Senhor responde quando clamo, e novamente nos leva a confiar nele, dizendo: deito logo e pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Aleluia! O Salmo 4 praticamente está na mesma direção do Salmo 3. O Senhor ouve quando clamo. Querido, quando você vai para Deus, quando você se dobra ali na cabeceira da sua cama, aos pés da sua cama, quando você vai para Deus com as suas orações, tenha a certeza, tenha a fé que Deus, Ele está te ouvindo, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve o seu gemido. E aqui vem dizendo: Ele ouve o meu clamor, eu sei que Ele me ouve, e eu confio nele, e por isso que eu deito, por isso que eu descanso, por isso que eu estou nele, porque eu sei que Ele me faz repousar seguro. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, querido. Tudo vai dar certo. Não importa a prova que você está passando, tudo vai dar certo no final, porque Deus é fiel, querido, e nós fazemos parte do povo de Deus. Deus, Ele se preocupa, Deus, Ele sente a sua dor, Deus, Ele vê as suas orações, Deus, Ele vê as suas lágrimas diante dEle, mas aqui vem dizendo: eu clamo. É o que nós temos que entender, que eu preciso clamar, eu preciso me rasgar diante do Senhor. E Salmo 5, de manhã o Senhor ouve as minhas orações. Novamente, o próximo salmo falando acerca de oração. De manhã o Senhor ouve as nossas orações. 5 horas da madrugada, aqui. O culto da bênção, só na segunda-feira tem o culto da bênção, às 5 horas da madrugada, algumas versões vai falar de madrugada, o Senhor ouve as minhas orações. Vem para o culto da bênção, que Deus, Ele vai ouvir as suas orações, amém? Fala para a pessoa: vem para o culto da bênção, que Deus, Ele está aqui para ouvir as suas orações. Aleluia. O salmista nos leva à oração e a confiança no Senhor. Se eu fosse intitular essa palavra, era: quem ora tem resposta. E pensando nisso, querido, também, como eu venho, já tem uns 15 dias que Deus vem ministrando acerca da oração. Há 15 dias aproximadamente, talvez um pouco menos, a irmã Elaine, num culto como esse, eu já quero declarar que você vai ver o seu milagre. Amém? Quando foi uma palavra dessa, irmão, é uma palavra profética, e aquilo que é profético é como semente, e aquilo que é semente você tem que receber. Ainda nesse dia você vai ver o milagre na sua vida, amém? Levanta as suas mãos para receber. Há 15 dias atrás, a Elaine veio e falou: pastor, eu estou aqui contando um testemunho para o senhor, eu tenho vergonha de na frente, mas eu autorizo o senhor contar. O senhor orou lá, e o senhor falou de uma causa, o senhor orou e com o senhor declarou a palavra, que se a gente cresce, a gente ia viver o milagre. E eu recebi aqui a palavra, foi no domingo, quando foi 3 dias depois, a minha advogada de uma causa de anos ligou, falou: olha, já deu tudo certo, a sua aposentadoria já saiu. 3 dias, irmãos, a oração já fez efeito na vida dela. 3 dias a oração pode fazer efeito na sua vida. Um outro testemunho, que eu pedi para o irmão Gilson, e ele falou que tem muito mais bênção. Ele falou: pastor, deixa uma outra oportunidade, que eu tenho muito mais bênção para contar. Mas há uma semana atrás, aproximadamente 8 dias, ele pediu uma oração, e eu e o pastor Walter fomos lá na empresa deles, oramos pela empresa dele. Uma semana, no próximo domingo ele veio aqui: pastor, tem acontecido algo sobrenatural. Eu fechei grandes contratos lá, milagre está acontecendo, irmão. Milagre está acontecendo, milagre acontece na vida do irmão, na vida das pessoas, e vai acontecer na sua vida também, aleluia, glória a Deus. Eu vi a Suelen também, semana, colocando no grupo, a minha tia que estava internada, ela colocou no grupo, a tia, né, pedindo oração. Nós entramos em oração, ela falou: a minha tia está bem. A nossa irmã Janaína está com a mãe também internada, mas ela estava entubada, desenganada pelos médicos. Ela não teve alta, mas ela já teve uma grande melhora. Ela já voltou, já não está mais em coma, querido.
Já está respondendo. É milagre, é oração. Ontem, no sábado, nós fizemos aqui, vários irmãos esteve conosco, nas orações pelos hospitais. Vocês se lembram disso? Não tem muito tempo. Ontem foi um senhor lá em casa e falou: pastor, foi muito importante aqueles atos proféticos que a igreja do Senhor fez lá, lá nos hospitais. O hospital metropolitano, no dia de hoje, ele dizendo: não tem ninguém entubado em estado grave. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor Jesus, irmão? É milagre. É milagre. Deus tem milagre para você. Fala para a pessoa: Deus tem milagre para você. Deus tem milagre. Deus tem milagre para fazer na sua vida, querido. Mas nós precisamos entender que nós precisamos orar a níveis de guerra, a níveis, a situação que além da oração, nós precisamos nos posicionar com o jejum. Pais, novamente eu vos falo, cuidado com os vossos filhos. E eu digo porque não é fácil, porque eu sou pai. Os nossos filhos estão sendo discipulados. Os nossos filhos estão sendo ensinados, instruídos por essa tecnologia que está no seu bolso. Quem é o youtuber que influencia o seu filho? O que é que ele está assistindo? Quantas horas que ele tem passado por isso? Cuidado. Você pode estar gerando um futuro ateu dentro da tua casa, pelo teu próprio descuido. Você crendo em Deus e negligenciando com teus filhos. Pais, se teu filho, olha, quem sou eu para instituir regra na tua casa? Mas a regra da minha casa, minha filha antes de 14 anos não vai ter celular. Criancinha de 8, 9 anos, não sabe nem ler, está com o celular na mão. Para com isso. Não digo que você não deve deixar ele ver. Se você não deixar ele ter seu momento, você vai ter um filho atrasado com isso. Steve Jobs, o criador dessa tecnologia que nós usamos, ele vem dizendo: os meus filhos são adolescentes e eles não têm o aparelho desse na mão. Ele é o criador, o homem que morreu deixando 10 anos futuro de tecnologia para o futuro. Ele falou: os meus filhos não usam isso aí. Eles usam controlado, eles não têm um aparelho. Pais, cuidado. Cuidado. Tem grupo de suicídio, seu filho pode estar participando. Há um tempo atrás eu fui chamado para orar, cheguei lá, criança vendo demônio, nas paredes, vendo tudo, vendo mancha de sangue em todo lugar. Falei: mãe, o que está acontecendo com essa criança? O que ela está vendo, o que ela está assistindo? Pegou o celular, ele fica até 3, 4 horas da madrugada no celular, nós vai dormir, ele é viciado. A culpa é sua, pai, a culpa é sua, mãe. É você que é um irresponsável, irresponsável. Fui orar um tempo atrás numa casa também de uma outra pessoa, e eu senti de Deus, falei: o que você está vendo no celular? Uma criança, uma menina, uma criança. Falei: pais, depois vistoria esse celular dela aí. Aí foi ver lá, pornografia, uma criança. Um outro momento, outra vez, o pai pediu para orar pela filha, fui na casa, fui orar lá, estava super revoltada, falando de morrer. Eu falei: o que a sua filha está vendo? Pega o celular dela, toma o celular dela, vê agora. Estava em 2 grupos de suicídio. O que seus filhos estão vendo? Eu aposto que você não sabe. Tenha cuidado, porque mesmo cuidando, a proteção não vai ser 100%. Porque a palavra diz que o diabo ele veio senão para roubar, para matar e destruir. Eles estão investindo na criança, porque formando uma criança, formando uma mentalidade, amanhã vai ter uma geração com outras convicções, com outros valores, com outras crenças, irmãos. Por isso que nós precisamos cuidar das nossas crianças. Então, pai, às vezes você achar que ser bom dando um celular, você está sendo mal. Cuidado, deixa assistir. Ele precisa interagir com a tecnologia. Ele precisa interagir com isso, ele precisa. Inclusive você deve ser o influenciador, mas tudo com cuidado. Amém? Não está aqui no script não, irmão.
mas estou sendo conduzido a te orientar acerca disso. Inclusive, sobre o jejum, estamos orando pela família. E foi uma das coisas que Deus falou comigo. Vamos romper com a ansiedade. Amém? Vamos romper com medo. E vamos descansar no Senhor. Entenda, faça tudo o que você pode. Mas entenda que há algo que só Deus pode fazer. Algo que só Deus pode fazer. Glória a Deus. Deus faz milagre. Deus cura. Deus restaura. Deus ainda faz milagre. Coloque-se de pé. Convidar a equipe de louvor aqui. Deus ainda faz milagre. Fala para a pessoa, Deus ainda faz milagre. Fala para 3 pessoas, Deus ainda faz milagre. Coloque-se de pé, igreja. Em nome de Jesus. Qual é o nome do seu milagre? Qual é o nome do seu milagre? Eu sei que eu já te levei a um momento de oração pela sua família, por algo que você colocou diante de Deus. Mas nesse momento eu quero convidar você a orar. Enquanto adora, eu quero que você clama. Porque lá em Mateus, aonde nós iniciamos a ministração dessa noite, e tudo quanto pedires em oração, crendo, assim vocês recebereis. Tudo quanto pedires em oração, crendo, assim vocês recebereis. Qual é o nome do seu milagre? Qual é o nome do seu milagre? Jesus, Ele que está falando, querido. Essas palavras saíram dos lábios de Jesus. Que tudo quanto eu e você pedir, crendo, a gente vai receber. E Esdras também disse, nós oramos e nós jejuamos. E Deus atendeu as nossas orações. A situação que você está passando, há uma luta, algo que você tem colocado, que somente as suas orações talvez não vai ser o suficiente para que haja uma resposta de um grande mover de Deus. Talvez para alguma situação lhe falta um jejum acompanhado das suas orações. E que você ore, e que você fale com Deus, e que você busque nele qual é, sabe, a direção que você vai tomar. Mas a direção que a palavra do Senhor está te dando hoje, vida de oração e jejum. Amém? Fala para vida de oração e jejum. Aleluia. 370 vezes na Bíblia ela orienta, ore. Todos os dias há uma direção para Deus, ore. Em nome de Jesus eu quero convidar você a orar. E eu vou estar orando por você. Ao som do louvor, adoração. Feche seus olhos. Pai, aleluia. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus. Nós queremos te adorar, ó Deus. Essa palavra, Pai, ela não procede da minha vontade, ó Deus. Essa palavra é uma direção a qual o Senhor tem para essa igreja. É uma direção que o Senhor tem para nossas vidas. E nós estamos aqui, Pai, falando sobre oração, meditando na direção a qual o Senhor tem nos dado. E que o Senhor, Pai, ouça nossas orações. Estamos, ó Pai, em jejum e oração nesses dias. E que o Senhor venha agora, Pai, ouvindo as orações. Em cada causa, em cada situação, em cada, Pai, ação, em cada guerra, em cada luta, em cada dificuldade. Que o Senhor venha visitando. Ore. Ore que Deus está ouvindo as suas orações. Ore. Ore. Estás aqui mudando o destino. Oh Deus, mudança de destino. Te adorarei, ó Deus. Deus está aqui, querido. Abra o seu coração. Fala com Ele. Fala, Deus, muda a minha história. Abençoa a minha família. Fala, Senhor, atenta o meu clamor. Atenta as minhas orações. E andará maçã. Glória, glória, ore.
Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, sobre nosso irmão. Ouça Deus, Nós oramos, nós lançamos sobre ti todo medo, toda ansiedade. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Deus é Deus de milagre. Escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Aleluia. Deus muda os corações. Aleluia. Diga para Ele: eu te adorarei, independente da prova, da luta. Fala, Senhor, eu confio em ti. Fala, Senhor, a minha esperança está no Senhor. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Adore, diga. Começa a declarar profeticamente isso na sua vida. Começa a cantar profeticamente na sua vida. Te adorarei. Aleluia. Olha aí. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, Deus. Caminho no deserto. Deus é a luz. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Aleluia. Meu Deus, Esse meu Deus é Deus de milagre. Declare, cante bem alto. Promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Este é o seu Deus. enxugue as lágrimas, Enxugue. restaure os